Ô, presidente Bolsonaro, a gente se abraça, eu dei dica, aí vai ter que ter mais abraço, vai ter que ter um monte, até dar explicações. O senhor não pode fazer isso que o senhor fez com os governadores. Não é uma coisa boa, coisa de menino mal, né? Vamos lá tratar do assunto, não dá. Aí fala assim, tá vendo? Fica criticando tudo. Não, mas não pode fazer isso que o senhor fez. Não pode, até porque, se os governadores topassem o desafio, não vão topar, porque é absurdo. O senhor também não poderia fazer. O senhor já deu, já tem um drible ali nos gastos de 55 bilhões, né? Ainda bem que a lei permitia fazer aquele tipo de coisa. Mas, né? Fala pro Paulo Guedes para ver se ele topa isso que o senhor falou. Já que é combustível, fala com o seu posto Ipiranga. Falou, posto Ipiranga, vem aqui, vamos acabar com os impostos federais sobre combustíveis. O senhor não vai acabar. O mercado quebra suas pernas. A bolsa vai despencar, o dólar vai subir ainda mais. Né? Então não fala coisa que o senhor também não pode fazer só para encher o saco dos outros. E, Reinaldo, não estou entendendo nada do que você está falando. Então vamos agora às notícias. Eu só fiz um pouco de comentário antes da hora. Eu sou uma pessoa assim. Voluntariosa. Vai, Vale Bem. O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar os governadores na questão do ICMS sobre os combustíveis. Falando a apoiadores e também a jornalistas na frente do Palácio da Alvorada, o presidente fez um desafio. Olha o problema que eu estou tendo com combustível. Pelo menos a população já começou a ver de quem é a responsabilidade. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na refinaria e não na bomba. Não vai baixar. Eu baixei 3 vezes o combustível nos últimos dias e na bomba não baixou nada. Eu zero federal, zerar o ICMS. Tá feito o desafio aqui agora. Eu zero federal. Hoje, ele zera o ICMS. Bom, vamos lá. O Bolsonaro, no domingo, acho, né? Domingo, ele fez um tweet falando que os combustíveis estão caros por culpa dos governadores, porque os governadores eles poderiam cobrar por litro, mas eles cobram pela média de consumo, e se eles cobrassem por litro, poderia ter um ICMS único por estado e, portanto, seria mais barato. Bom, vamos ver. Independentemente... Sim, claro, nessa hora todo mundo quer combustível mais barato. Você ficará do lado, Balbi Furuia, de quem cobra combustível mais barato. Então, sim. Se estiverem distribuindo o Chicabon na esquina, você fala, vou pegar no Chicabon. O problema é que alguém paga o Chicabon. Mas se tiver de graça, você vai lá e pega de graça. Sim, o que tiver de graça, tem gente que você fala assim, tem injeção no olho de graça ali, né? Que vai lá tomar uma injeção no olho. Não é? Então, tá de graça? Tá mais barato? Ótimo, vamos lá. Acontece que o ICMS é o principal imposto dos estados. Sim. Os estados arcam com as maiores despesas públicas do país. Se vocês pensarem. Segurança pública. Estado. Cabe ao Estado. Educação. Da básica ao ensino médio, principalmente, cabe, embora alguns municípios tenham, embora a federação tenha uma coisinha ou outra, mas estados também. Saúde, principalmente Estado. Você tem o atendimento básico que fica por conta dos municípios, mas o atendimento mais pesado, Estado. Não por acaso, a pior área de atendimento no país, porque os estados estão quebrados, boa parte deles. Aí vai o presidente e fala, reduz esse ICMS aí, sem negociar nada, sem conversar nada. Os governadores disseram, olha, não dá, porque então faz o seguinte, o senhor acaba com o imposto federal, porque tem imposto federal também, combustível. Que rende uma grana para o governo federal. E aí, né, e agora ele diz, claro, e não é uma grana pequena. Não. Aí ele diz, tá bom, então eu acabo, o desafio é esse? Eu acabo com o imposto federal e vocês acabam com o ICMS. Duas coisas. Primeiro que, obviamente, os governadores não poderão acabar com o ICMS, que já estão quebrados, e é o principal imposto que segura as despesas. Agora, sabe quanto rendeu em 2019 os impostos federais sobre combustíveis? 27,4 bilhões. 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 27,4 bilh
27,4 bilhões. Eu pergunto, Paulo Guedes, ô Posto Ipiranga, conta aqui pro tio, Posto Ipiranga. Você tá a fim de aumentar o rombo, o déficit em 27,4 bilhões? Será que ele poderia fazer isso? Tá falando por falar, tá falando que dá na telha. Comprando briga com todos os governadores por nada, à toa. Então você também não pode fazer isso, Bolsonaro, é mentira. Mentira. Sabendo que os governadores também não podem fazer, claro. Seguir o desafio. Você imagina, tá bom, não tem mais imposto. Quebra, todos já estão quebrados. Você vai fazer o quê? Você vai atender agora todo mundo, saúde, educação, segurança, vai tudo para o governo federal, isso? Então, em primeiro lugar, populismo vulgar. Uma coisa que não dá para fazer. Uma briga desnecessária. Isso é coisa tomada em si. Mas vamos inscrever essa disputa na questão política maior. O governo não está numa cruzada aí dizendo que quer um país com menos Brasília e mais Brasil. Não quer descentralizar. Não está dizendo que pretende dar mais autonomia aos estados. Não diz que esse é o sentido da reforma que quer fazer. Aí vai o Bolsonaro e apronta uma dessa. 2. O governo federal diz que a reforma tributária é prioridade. O Congresso diz que a reforma tributária é prioridade e se falou das reformas até o Dias Toffoli botou no discurso dele a questão das reformas. Eu não sei se vocês viram, ontem saiu uma notícia interessante. Quiseram formar uma comissão mista no Senado, né, no Congresso, senadores e deputados, para discutir a reforma tributária. Os senadores falaram, nós não vamos. Não quero integrar a comissão mista nenhuma. Sabe por quê? Porque o governo federal até agora não tem proposta nenhuma de reforma tributária. Né, Bolsonaro? Não tem proposta de reforma tributária. Eles querem que a reforma tributária saia do entendimento ali do Congresso, mais uma vez. Então, a reforma da Previdência já foi feita pelo Congresso. Mas ali há um convencimento, o país ia quebrar se não fizer, não tem jeito e tal. Né? Os efeitos, de qualquer modo, você sente, a população, boa parte vai sentir mais no médio, no longo prazo. Agora, a reforma tributária não. A reforma tributária é uma coisa complicada. Porque não existe reforma tributária em que todo mundo ganha. Isso é... A reforma tributária só não sai por causa disso. Nenhum Estado quer perder e a Federação não quer perder. E todo mundo, ao contrário, quer ganhar. Aí a coisa empata. Aí a coisa não vai. Portanto, você precisa ter um núcleo para fazer a reforma tributária que tem uma proposta do governo. Porque senão cada um vai pensar na sua própria corporação. O grupo de deputados vai pensar no seu próprio estado. Ninguém vai votar quando o seu próprio estado vai ficar com essa fama. Ou que vai diminuir a arrecadação do seu estado. Uma das grandes questões é saber, o próprio ICMS, você cobra no lugar de destino ou você cobra na origem? Cada estado quer uma coisa. Ora, se o governo não consegue nem ter uma interlocução no Congresso para discutir reforma tributária, como é que o presidente arma um salseiro como esse a partir do nada? Isso é o mais impressionante. Porque a gente já viu esse governo entrar em disputas ideológicas as mais imbecis, as mais cretinas, né? Opiniões ligeiras sobre todos os assuntos, dizer bobagem sobre questões sérias, como meio ambiente, por exemplo. O que está nos custando muito caro, todo movimento recente na Bolsa aqui e tal, é capital nacional, o capital estrangeiro se mandou e até agora não voltou. E já deixou claro ao Paulo Guedes que não volta se não mudar o padrão do debate ambiental, daí a questão do Conselho da Amazônia, já falamos sobre isso.
Né? Então, assim, o Brasil já se meteu em roubadas por causa desse destrambelhamento. Fala o que dá na telha. Aliás, tem uma coluna hoje do Hélio Gaspari boa, dizendo que o Bolsonaro deveria esperar pelo menos umas 12 horas para falar sobre os assuntos. De 6 a 12, a depender do assunto. Pega, ouve, pensa e fala. Pergunta para alguém. Pergunta para alguém, pergunta para o posto Ipiranga. Mas aí há a sede da lacração, entendeu? É o homem da lacração. Passou 28 anos na Câmara, ninguém dava bola para ele. Ele só atendia lá a clientela dele de militar reformado, né? De ficar prometendo mais benefícios para as viúvas e tal, garantir os privilégios, né? Aquelas filhas que não trabalham, ganham dinheiro, não é isso? Fica ali, né? Então, era isso. Coisa mais antiga do mundo, aproveitou, botou um monte de filho na política. Política velha, antiga, não sei o quê. De repente ele virou um político moderno, no sentido de adjornado, contemporâneo, político das redes sociais. Ele virou uma invenção das redes sociais. E aí ele virou político da lacração. Pouco importa se o que ele fala faz sentido ou não faz sentido. Pouco importa se tem sentido econômico ou não. Se vai ter caixa ou não. O que importa é lacrar. Em cima disso, um detalhe interessante a respeito dessa declaração do presidente. Ele disse, nos últimos dias eu baixei o preço do combustível 3 vezes. Mas quem controla o preço do combustível? O governo ou é a Petrobras? Exato, é. Eu baixei, quer dizer, fica parecendo assim, não, baixa isso aí, né? O que está claro que não é isso mesmo, que Claro. se saiba, Sim. a Petrobras tem uma política de preços afinada com a variação internacional do petróleo, que é uma commodity. Então, assim, o Dória respondeu a ele, né? Disse que isso era populismo e não sei o quê. E é, né? E é. O Bolsonaro, ele claro que ele quer a reeleição, já deixou isso claro, né? Evidente. Agora, ele tá começando, não é de hoje, mas está ficando mais claro agora, ele é uma pessoa muito pouco confiável do ponto de vista político. Não há nada que cresça à sombra dele. E isso é sempre uma coisa ruim em política. Né? Nada cresce à sombra, a não ser aquela gente que fica ali se rastejando. Né? Porque os governadores agora, veja só, vai ter eleição agora. Os governadores têm um peso importante nas eleições municipais. Eleição das capitais. Fica parecendo que ele... Parecendo não, é isso mesmo. Ele está num trabalho de fritura dos governadores, de qual? De todos. Pode ser até que o alvo principal seja aqui o Dória, em São Paulo, porque tem pretensões presidenciais, um outro aqui, outro lá. O Witzel, que ele odeia. Mas não, mas tem mais 25 fora esses dois. Que sentido faz isso? Aliás, o general Ramos, o senhor falou que o senhor queria dar entrevista, uma hora nós vamos fazer entrevista, vou perguntar que sentido faz isso. O senhor chama o presidente e fala, ô presidente, não dá assim, não é possível. General Heleno, que está me ouvindo. O senhor diz que ouve todo dia, se irrita comigo, mas se irrita por bons motivos, né? Que eu sou uma pessoa boa. Né? O senhor acha que isso faz sentido? O senhor não recomendaria isso, né? Certamente. Inclusive, governadores de Rondônia e Roraima são do partido do presidente. Partido do presidente. Que Meu agora partido deixou... eu não sei mais agora. É. Não sei se vai junto. Não sei se vai junto. Se vão junto. E falando em partido, ele não tem nenhum partido. É, Ele tá não sem deve partido. nem ter um partido nas eleições. E aí, então veja só. Aliás, isso que vocês lembraram é bom, porque ele não ficou nem um ano no partido. Ele já detonou para o partido que o elegeu. Né? Nem vou entrar nos motivos. Ah, não, porque o dinheiro foi mal usado, bem usado. Não. Mas o fato é, detonou a turma que elegeu, detona agora todos os governadores. Quer dizer, o senhor é fiel a quem? Minimamente fiel em política. De maneira que as pessoas possam confiar, possam estar ao seu lado. Porque presidente Jair Bolsonaro, se o senhor for do tipo que nada vai crescer à sua sombra, tudo será crescido a não ser a própria família Bolsonaro, quer dizer que vai nascendo bolsonarinhos, né? Já o mais novo, também já virou vogal do novo partido, quando tiver. Aí fica difícil. Fica difícil. O senhor sabe que falou uma besteira. O senhor sabe que os governadores não podem abrir mão
do ICMS do combustível, o senhor sabe que o senhor não pode abrir mão dos impostos federais. Ou vai criar um rombo de quase 28 bilhões, que é o valor do Bolsa Família praticamente. O Bolsa Família é 29 bilhões esse ano. Só abrir mão assim? Não quero mais? Vou aumentar o rombo das contas federais? Que isso, doutor? 55 bilhões de gastos já não foram computados no déficit passado, que está sendo chamado de drible fiscal. Tudo bem que a lei, só para deixar claro, porque os sites de esquerda estão fazendo um putz carcel, falando que é pedalada, a lei original permite essa brecha. Mas de qualquer modo é brecha. É brecha. Se quiser saber mesmo o tamanho do déficit, acrescente 55 bilhões. E no momento em que a economia está pior do que vocês pensavam que estariam, está pior do que alguns economistas disseram que estaria. Né? Veja o que aconteceu com a indústria de novo ano passado. Ah, foi por causa da Brumadinho. Brumadinho não ajudou, mas não foi por causa de Brumadinho, não. Vá ver os outros setores para ver. E aí o senhor vem com essa conversa? Puxa, eu acabei me manifestando com mais ênfase do que os governadores. Eu sou assim mesmo, Bob Fururi. Vai lá. Reinaldo, vários deles se manifestaram contra o Bolsonaro. João Dória aqui em São Paulo, por exemplo, rebateu o desafio feito por ele e chamou a atitude do presidente de populista e pouco responsável, abre aspas. Na base da bravata. A bravata me lembra populismo. Populismo me lembra algo muito ruim para o Brasil. O presidente da República não pode jogar no colo dos governadores a responsabilidade. É uma atitude populista e, ao meu ver, pouco responsável, fecha aspas. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também se manifestou. Segundo ele, Bolsonaro sabe que não tem como executar e, por isso, cria uma discussão superficial, sem amparo nos números reais. Aspas. Não podemos produzir factoides para enfrentar factoides. Temos que ter responsabilidade com a população. É um blefe. E se alguém tem que tomar a iniciativa, então que ele comece. Pois é. E ele não vai começar, né? Não vai começar porque tá aqui. O rombo tá aí, agora com mais detalhes. Fale, Fábio Cuba. O Fábio Cuba é contra, ele não quer, ele quer aumentar o valor dos combustíveis, porque ele é contra carro, ele é contra automóvel. Ele acha Vem de bike pra cá. Ele vem de bike. Isso, vem sim. Ele vê que ele é pessoa esguia, né? Um negócio assim, o negócio dele é bike. O que Bolsonaro não diz sobre os impostos dos combustíveis, Reinaldo, é que eles têm uma importância no orçamento da União, a gente falou ainda há pouquinho a respeito disso, a arrecadação do governo federal com o PIS/COFINS e a CID sobre a gasolina e o diesel também chegou a 27 bilhões 402 milhões de reais em 2019, você falou sobre esse número também ainda há pouco. Para se ter uma ideia, essa quantia representa mais para a União que o mega leilão da cessão onerosa que rendeu quase 24 bilhões aos cofres federais após descontados os pagamentos à Petrobras e a repartição de recursos com estados e municípios. Questionado sobre o tema, hoje na saída do Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes não fez comentários. É muito engraçado, né? É isso, o ministro da Economia Paulo Guedes não fez comentário sobre o comentário de ninguém menos que o presidente da República, que resolveu chutar o traseiro de 27 governadores. Eu sei, tem uma coisa assim, dizendo assim, mas precisa dar tanta importância para isso. Bom, se não tem importância, então aí acabou, né? Imagina se dá louca nos governadores, fala assim, então nós vamos fazer isso mesmo. Tudo bem, a gente quebra o Estado, mas quebra também a federação. Vamos embora, vamos pro pau. Não vai acontecer, mas... Agora, se o Bolsonaro quiser, então vai lá, começa a reduzir, vamos ver se pode.